Pô, bacana. E eu queria que você começasse falando, Daniela, sobre como que você foi parar no governo. Porque você construiu uma carreira na iniciativa privada, você era sócia do Paulo Guedes, inclusive, na Bozano Investimentos, que hoje virou a Crescera. E como é que foi esse convite para ir trabalhar com o governo e por que você decidiu aceitar? Porque uma coisa é estar lá no mundo da iniciativa privada, não estar tomando marretada de ninguém, outra é ir para o governo para todo dia ter alguém falando mal de você por alguma coisa que você nem fez às vezes, ou nem teve envolvida, ou fez e o pessoal tá falando mal, mas não tem nada a ver, estão falando mentira. Enfim, tá no governo não é fácil. O que te levou para lá? Na verdade, não foi um convite não, foi um chamado mesmo. Eu me ofereci para ir, eu acho que eu fui uma das únicas que se ofereceu. O ministro Paulo Guedes, na época, ajudando o então candidato, né, Jair Bolsonaro, e ele tinha, assim, ele já tinha feito o plano econômico quando o Guilherme Afif foi candidato em 1989, tentando colocar uma agenda liberal ao Brasil. Então, se você pegar o plano, e a gente era criança ainda, né, Eu tinha 1 ano é, nessa época. eu tinha 10. Ele fez, já tinha o Banco Central independente, abertura de mercado, uma agenda de estatização, uma agenda pró-produtividade. E aí, agora, o Brasil, numa situação econômica totalmente destruído, né, assim, destruído por anos de expansão de gasto público e elevação de impostos, assim, o Estado ficou grande demais na vida do cidadão, do empresário. Vocês são empresários, sabem, você fala assim, não deu, né? Chega uma hora que era uma colcha de retalho de benefício tributário, uma carga tributária absurda, o Estado pedindo licença para você abrir uma microempresa, 500 licenças diferentes. Então, ali naquela disrupção que estava havendo, a ideia era a gente trabalhar. Ele é um cara muito fora da curva, assim, então eu já trabalho com ele há praticamente 10 anos agora, e ele tem uma capacidade macroeconômica muito acima da média, né, ele enxerga antes, ele, tem uma formação econômica muito sólida, PhD e tal. E aí ele começou a desenhar o plano, conheceu o então candidato Jair Bolsonaro e ele falava assim: "Dani, eu preciso ajudar o Brasil, né". E aí eu falei: "Não, acho que tem que ajudar, tá, o Brasil tá indo para o saco". A gente tinha uma empresa de investimentos e já estava começando a olhar coisa lá fora, porque de onde para onde a gente está indo, assim, muito colapsado, pela gestão do PT. E eu comecei a fazer o plano de sucessão dele na empresa. Na verdade, na diretoria eram 5 pessoas, né, ele era um, eu era outro e tinham mais 3. E aí eu fiz o plano de sucessão dele para ele ir e eu ficava como herdeira, na verdade. E aí eu Esse era o chegou uma plano. hora que eu achava que ele teve tanta capacidade de reunir equipes talentosas e complementares em torno da estratégia dele, e ele é um cara muito team player, né, um cara que gosta de trabalhar em time, e monta times muito fortes, pessoas de excelência, com complementariedades diferentes, usando as forças das pessoas. E aí eu estava com um filho pequeno, falava assim: "Que vai ser do Brasil se o trem tá passando aqui na minha frente e eu vou ficar aqui no Leblon, na minha empresa, ganhando meu dinheiro e dar boa sorte para ele". E aí, na medida que o processo eleitoral ali foi avançando, chegou uma hora que eu participei de um evento na convenção partidária e me emocionei muito, assim. E aí eu falei para ele: "Olha, se o candidato ganhar, eu vou com você". Aí ele: "Que você quer fazer?". Eu falei: "Não sei, te ajudar". E ele: "Não, mas vai tocar e o negócio vai crescer". Eu falei: "Ah, mas o time toca, a gente, eu acho que uma oportunidade dessa na vida passa uma vez", e eu acreditava muito no projeto, na disrupção política que ia haver para entrar com uma agenda econômica virtuosa. E aí ele: "Não, então vamos ver, você vai tocando aí que eu vou tocando aqui". E aí quando chegou em outubro, eh, ele ganhou, né, eu falei: "Ganhou". E ele: "E aí?". Eu falei: "E aí, vamos embora". E eu já estava lá no fazendo a fusão dos 5 ministérios na época, e mais numa vontade, assim, num propósito de ajudar, eh contribuir, assim. Eu fui uma pessoa privilegiada na minha atuação no mercado financeiro, não comecei do zero, assim, estudando, estagiando, ralando, e aí senti vontade de retribuir, e aí é você sair da sua zona de conforto para se jogar em algo totalmente novo e contribuir e servir ao país, né. Então realmente a gente foi para servir, vendemos tudo, saímos de tudo, e a gente foi para servir. E agora, assim, foi um aprendizado muito grande, principalmente pessoal, né, você conhecer o país das vísceras e principalmente
não estava no plano que a gente fosse passar por uma pandemia dessa, né? Então, Ainda tem essa imagino. parte. então assim, meu sócio falava: compra um cavalo, vai fazer terapia, você tá ficando doido, deixa ele ir, que ele já tá mais velho, você tá aqui, vai pro auge da carreira. Eu falei: ah, mas talvez o auge seja lá, e o auge não é quanto você ganha, é o que você faz, né? Então eu fui nesse espírito assim, mas 100% das pessoas que eu conheço acham que eu sou louca, inclusive meus pais. Não, eu fico imaginando, porque me perguntam diversas vezes, né? Você não pensa em um dia se enveredar pelo caminho da política? E talvez se eu fosse solteiro eu até pensaria mais. Mas Só que eu fico pensando nas mas consequências para a existe eu família. e Exatamente. os próximos que virão, né? De exposição, de ataques, de tudo, né? É Porque complicado. é um meio onde o pessoal, principalmente chegando em época de eleição, não poupa críticas e todo tipo de história, enfim. Mas eu queria saber Mas eu também. pratico, só para Diga, por você favor. entender, assim, eu acho que nesse aspecto o que a gente, é óbvio que não é agradável, né? E eu trabalhei no bastidor e o bastidor era muito mais confortável para Uhum. Sim. mim, apesar da gente ser um time ali, ele tinha o sacrifício da exposição. E o pessoal fala: ah, você é presidente da Caixa, tá bom, não tem glamour nenhum, assim, essa exposição pública, para mim e para ele, é um sacrifício muito grande, mas quando você tem certeza que você está se doando, é a sua consciência que... Então, assim, não abala, assim, às vezes você fala: pô, a gente se esforçou isso tudo, fez o melhor, tá acontecendo o E resultado, estão falando e merda. estão falando, mas assim, a gente sabe o que a gente fez e no final é isso que faz você dormir bem todos os dias, porque é você estar com a consciência em paz, né? Então eu não aceito julgamento de ninguém, a não ser o da minha própria consciência, e eu sei que eu fui lá para servir e me doar, e que a gente fez o melhor, e inclusive tudo que foi feito foi extraordinário para o Brasil, né?